Oi, meu nome é Ryu e eu acho que, antes de tudo, seria bom eu começar apresentando um pouco de mim para vocês saberem quem está escrevendo. Atualmente eu sou estudante do teatro universitário, aqui na UFMG. Eu sou negro e venho de uma família interracial, com raízes negras, indígenas e brancas. No entanto, como é muito comum no Brasil, eu cresci tendo mais contato com minha família materna, que é branca, e pouco contato com minha família paterna. Eu cresci dentro de um estereótipo de um único negro no ambiente. Não só na família, mas também nas escolas e em praticamente todos os lugares que eu frequentava. Quando você é o único negro no ambiente, a sensação de solidão é constante. Eu sempre tive dificuldade de sentir que eu tinha uma história, nunca me achei parecido com ninguém e sentia que eu não me encaixava em lugar algum. Eu demorei muito tempo para perceber que essas sensações estavam relacionadas com a cor da minha pele. O racismo, no entanto, eu sempre soube o que era. Eu sofria na rua, em shoppings, em supermercados e de diversas formas nas escolas. Eu passei por diversas escolas ao longo da minha vida e em cada uma delas o racismo me batia de um jeito diferente, mas sempre estava lá. Nos estudantes, nos professores, na diretoria. Os sintomas do racismo na educação vão desde os mais violentos, como o bullying e a exclusão, até os mais sutis, como a desvalorização e o silenciamento. Hoje, eu estudo arte. E no mundo da arte, às vezes se cria a ideia de que o artista é esclarecido ou mente aberta, o que não é 100% mentira, mas também não é 100% verdade. E na arte, a gente não está livre do racismo. E justamente por isso, uma escola de arte também não está livre dele. O Teatro Universitário da UFMG é uma escola de formação de atores em nível técnico que exerce importante papel no cenário artístico e cultural local e nacional. O TU já passou por várias sedes, mas, desde 2019, ele fica aqui no campus Pampulha da UFMG, em um prédio atrás da Escola de Belas Artes. Para estudar aqui, você passa por um processo seletivo. Em 2014, o TU começou a adotar a política de cotas e passou a reservar vagas para negros, pretos ou pardos e indígenas. As cotas são uma forma de garantir o acesso à educação para grupos desfavorecidos socialmente, com o objetivo de diminuir a desigualdade. Com as cotas, o número de estudantes negros no TU e em toda a UFMG aumentou muito em menos de uma década. Eu entrei na UFMG pela primeira vez em 2011. Em 2019, eu voltei para cá para estudar teatro e entrei no teatro universitário. Em 2011, eu estudei uma turma de 20 pessoas com 3 pessoas negras. Em 2022, eu estudei uma turma de 15 pessoas com 6 pessoas negras. E esses números ficam ainda menores se pararmos para pensar que 56% da população brasileira é negra. Ter mais pessoas negras no ambiente é bom. Eu não me sinto tão sozinho. Porém, nós não temos as mesmas histórias, não temos os mesmos corpos, não temos as mesmas vidas, não temos as mesmas condições. Somos todos seres humanos únicos, diferentes entre nós. E sendo diferentes, tendo cada um a sua própria vida, nós somos tocados de formas diferentes pelo racismo. Porém, todos nós somos tocados de uma forma que dói na pele. Desde a infância, desde o ensino médio, assim, que eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, sabe? Mas eu sempre pensei que a escola ela seria um lugar bom, porque é onde todo mundo fala, você vai estudar e vai ser alguém na vida. E, tipo, dentro da escola acontece cada coisa bizarra e, tipo, partindo até de professores, sabe? Tipo, as pessoas que deveriam estar ali para auxiliar, para formar cidadão e, tipo, são as primeiras pessoas que te apunhalam, assim, sabe? Que tá ali, ri também de colegas, entra na piada, sabe? Eu cresci escutando isso, na verdade, de que eu tinha que ser a melhor, sabe? Eu escutei isso, que você tem que ser a melhor. Em qualquer lugar que você chegar, na escola, na família,
Escutei isso do meu núcleo familiar, da minha mãe, do meu pai, dos meus tios. E de andar sempre arrumado também. Essa coisa de eu tenho que sempre estar arrumada, eu sempre tenho que estar com as melhores roupas. Não esquece a identidade, sabe? E aí quando não tinha identidade, não esquece a certidão de nascimento, sabe? A escola é eu tenho essa visão da escola, que a escola ela é um lugar de repressão e não um lugar de ensino, sabe? Quando a gente não se esforça, o que exigem da gente, a gente é invisibilizada. A gente se torna invisível dentro da sala de aula, sabe? Eu penso isso muito na minha trajetória escolar. Ou eu era melhor, ou eu era do fundão. Então eu queria ser a melhor porque eu queria ter pelo menos... E crianças são muito carentes. Adolescentes, então, de atenção, de afeto, de olhar. E os professores não me olhavam, não me viam. Então eu queria fazer tudo para poder ser vista. Eu queria ser... E são essas pessoas que a gente está tentando chamar a atenção e falar, olha, eu tô aqui. Olha, eu existo. Olha, meu corpo tem coisas para dizer, eu tenho coisas para dizer. E a gente se mata por isso, velho. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente come, a gente tem que beber, a gente tem que pegar ônibus, e a gente dá tudo, a gente coloca DIU, a gente vem para aula de DIU e faz exercícios, gira, se esforça. Mas aí eu fico perguntando, o que a gente ganha com isso, sabe? De uns anos para cá, consegui observar uma coisa que para mim era mais evidente em projetos sociais em que eu dei aula, que é uma tendência dos alunos, e principalmente os alunos mais negros e mais retintos, a ficarem mais isolados, mais quietos, de falarem menos, se colocarem menos, assim. Na verdade são as duas, ou ele tem essa posição, ou ele vira o bagunceiro, né? Da turma, assim, a figura que mais... Então ele reverte esse apagamento, tornando-se o mais contestador e tal. E aí tem uma coisa desse lugar que ele é difícil, que às vezes abordar, assim, que é um outro ponto que poderia ser interessante de pensar na escola, como é que se faz uma abordagem desse aluno, seja para equilibrar essas duas posturas, né? Do que se recolhe e aquele que quer tomar conta, assim, né? Ser o que quer bagunçar ali, para usar uma expressão que a gente usa muito no ambiente escolar, né? Assim, como é que você não reprime as duas possibilidades, assim, né? Porque, na verdade, você tanto... que às vezes, do mesmo jeito que você pode, sei lá, falar mais firme, como, não, tu tem que ficar quieto, para a aula fluir, isso aqui, não sei o quê, o estímulo, né, de falar assim, você tem que falar porque você não fala, pode ser tão agressivo e pode ser, acho que, tão danoso dos dois lados, assim, né? Como é que a gente acharia equilíbrio para isso? Eu acho que, primeiro, a gente precisaria de um treino para perceber que isso está acontecendo. Eu acho que a escola, muitas vezes, de forma geral, não só o TU, né, desconsidera muito os fatores mesmo que fazem parte da vida dos estudantes. E muitas vezes a gente perde por considerar, né, a situação socioeconômica da pessoa, a condição de gênero, outras coisas que a princípio ficam, entre aspas, fora da escola. E com isso a gente perde muitos talentos também. Porque eu acho que uma escola de arte, o objetivo de uma escola de arte deveria ser desenvolver as capacidades artísticas que o estudante, inclusive, já tem. Que ele chega na escola, muitas vezes, com alguma habilidade, com algum trabalho já desenvolvido. A escola não tem uma base para receber alunos negros. Por exemplo, abriu cotas, vão ter alunos negros e tal. Mas quem são esses alunos negros? O que eles passam para estar dentro da escola? Que é a mesma coisa de
Um aluno, ele não vai na aula não só simplesmente porque está insatisfeito com a grade curricular e com professores e com o racismo dentro da escola. Tem coisas dentro de casa, tem coisas na rua, isso, e que a escola não está preparada, sabe? Já vi alunos faltando uma semana inteira. Eu faltei uma semana inteira, porque eu estava doida da cabeça. Nenhum professor me ligou. Mas quando eu botei minha cara aqui, ai, que bom que você voltou, você fez senti falta. sua falta. Mas assim, não me ligou, não perguntou por que eu faltei, sabe? Eu faltei porque eu não tinha passagem, eu tinha conta na minha casa para pagar, eu estava desempregada, eu estava no meio de pandemia, estava todo mundo fudido da cabeça e a gente só queria voltar, todo mundo queria só voltar. Mas ninguém se preocupa com o psicológico de pessoas negras dentro da escola. Quando o Rio também falou desse negócio de discutir a sua vivência negra dentro do TU, isso me coloca dentro de um lugar assim, porque eu tô aqui dentro, mas eu não consigo em momento algum me enxergar enquanto uma estudante, assim, parte disso, sabe? Porque, tipo assim, eu, por exemplo, venho de uma estrutura que não era pra eu estar aqui na universidade, sabe? E aí, tipo, por mais que eu tô aqui, que eu vou vendo e vivenciando as outras coisas e tentando estar dentro e ser uma aluna dentro dessa academia, eu não consigo me ver enquanto aluna, sabe? Eu não consigo me ver, mas isso tá muito dentro dessa estrutura que é colonial, sabe? Que falou o tempo todo que não era pra mim, que falou o tempo todo que, por exemplo, que o meu déficit de atenção não era pra mim, porque a vida inteira na escola eu tive esse déficit de atenção e os professores sempre falou assim que eu não ia conseguir, que eu ia ser uma bosta, que eu ia ser um nada, entendeu? Mas, tipo assim, é um lugar que eles não compreendem e que isso só vai me afastando, sabe? Só vai me afastando. E, tipo assim, eu ainda tô aqui porque eu tenho, não sei, espírito de um sonho muito grande, de vontade de fazer arte, de produzir arte. Só que eu fico, e tipo, eu tenho isso muito fixo dentro de mim, que tipo, se eu não estiver fazendo isso aqui, eu ia suicidar, entendeu? Se eu não estivesse fazendo isso aqui, eu ia suicidar, eu não ia estar aqui. Eu só tô ainda na luta de continuar a viver porque eu acredito muito nas coisas que eu faço, assim. E aí eu fico pensando, se uma outra pessoa que vem de uma vivência como a minha, assim, e que talvez não tenha essa vontade, assim, tão forte, esse estímulo tão forte, assim, de querer continuar vivo, pra onde que essa pessoa vai, sabe? E tipo, eu acho que isso trata muito desse lance da descolonização, sabe? Tipo, a gente tem que entender essa estrutura e, tipo, isso é pra ontem, porque senão a gente vai continuar fugindo, a gente vai continuar mantendo os nossos longe daqui, a gente vai continuar pensando que, isso não é pra nós, isso não é pra nós, sabe? Eu ainda penso muito isso pra mim, que, tipo, isso não é pra mim. E, isso é muito, nem sei, assim. E entender também que os alunos estarem estudando aqui dentro de uma instituição pública, eles não estão fazendo favor. A gente não está fazendo um favor para eles, né? É a nossa missão. Para além de facilitar o acesso, a escola precisa pensar em como manter seus estudantes. Como garantir que eles frequentem as aulas. Como fazer que eles estejam presentes e saudáveis. Tem aquela lei lá. Isso. Por que a gente não pode pegar isso? Porque isso faz muito mais sentido, que é Brasil. É obrigatório. Porque isso É obrigatório. E eles tinham que inserir, não em conteúdos extracurriculares, mas cada professor tinha que pensar em como inserir isso na aula. É o que a lei diz, é o que a lei dita.
Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas. Minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo. E eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu uma leveza que eu pensava perdida, e extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo. Mas no novo mundo, logo me choquei com a outra vertente, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso. Exigi explicações. Não adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu. A gente tem que pensar também que os professores não deixam de ser pessoas, né? E aí há lacunas. E se a gente for parar para pensar, há lacunas em toda a educação desde lá do começo, né? Desde lá de trás, assim. E é um problema que só se agrava. E aí quando chega na faculdade, parece que a coisa é ainda pior, o buraco é ainda mais embaixo, porque a pessoa já precisou passar por tanto lugar acadêmico para estar ali dentro, que você fala, mas poxa, ela deve ser desconstruída de alguma forma, né? O pensamento já deve ser um pouquinho mais amplo, com mais perspectivas diferentes. E a realidade a gente vê que ainda, apesar de ter um histórico com artes assim, maravilhoso, o lado humano falha de forma horrorosa, assim, que dói na pele, como foi dito. Tudo que a gente vive nessa primeira infância é muito forte pra gente a vida toda. Todas essas negações de acesso, tudo que a gente sofre. Então, assim, eu sinto, quando eu escuto tudo isso me toca intensamente. Eu sinto que essas feridas, elas não cicatrizam, sabe? E ficam dentro dos nossos lugares de insegurança, dos nossos medos dentro dos espaços que a gente frequenta. É como se a ferida estivesse cicatrizando, né, entre aspas. E é como se você machucasse aquele machucado que já está machucado e abre de novo aquilo dali, sabe? Porque são histórias parecidas, são vivências parecidas e que até hoje é muito presente e que não sei se me assusta, se eu fico... me incomoda, sabe? Eu sinto que quando a gente fala sobre isso, é igual na minha escola do ensino médio, porque a minha escola era bem zoada mesmo, bem zoada, e eu, brigava muito dessas coisas dentro da escola. E aí eu sentia não, era o que os professores falavam, que era como se eu estivesse atacando a eles. Quando a gente fala dentro dessa estrutura aqui do TU, os professores sentem que a gente está atacando aos professores. E é aquilo ali de menos culpa, mais ação. E, porque eles acham que é um ataque a eles, é um ataque à escola, é um ataque a isso que eles estão fazendo, ao esforço que eles estão fazendo. Só que o que eles precisam entender é que é uma estrutura que não é do TU, é uma estrutura que não é da UFMG, é uma estrutura que é uma estrutura do Brasil. E, esse professor que estão aqui, eles têm que parar de olhar para o próprio umbigo, chorar e querer se desculpar e, parar para pensar que a gente tem uma estrutura que é do Brasil e o que a nossa escola pode fazer que vai ser de relevante para mudar essa estrutura, que não é só daqui. Não é só daqui, não é um ataque ao TU, não é um ataque à nossa universidade. A gente fala direcionado aqui porque a gente está aqui, a gente não está lá na escola de engenharia, senão a gente está falando de lá. É por causa disso que você fala, me veio muito o manual da Djamila, que ela fala que é quando a gente começa a se responsabilizar, sabe? Sobre isso, não quando ela traz uns dados de que, todo mundo fala que o Brasil é racista, tem uma porcentagem alta, que o Brasil é racista, mas quando pergunta se você é racista, a porcentagem é baixa, sabe? Que a galera a gente não se autorresponsabiliza por isso, e de,
fazer. Tipo, velho, E quem se são você esses é branco artistas criado que a escola tá dentro de uma formando? cultura que é racista, você é racista. Porque você foi criado dentro dessa cultura. E aí, tipo assim, porra, assume essa porra desse lugar, ao invés de chorar, pensa na estrutura, pensa no que você pode fazer pra mudar, o que você pode fazer com ação. A partir de que ponto a gente vai olhar pra gente mesmo e ficar com pena da gente? Estou me acusando de racista. Eu não sou racista. Sim, você pode ter comportamentos racistas, né? Mesmo às vezes sem perceber, inconscientemente. A gente tem que olhar para isso e não se sentir ofendido, porque só assim você vai conseguir entender minimamente qual que é aquele lugar que ele não é desejado nessa escola, que ele precisa, para ele não estar aqui, ele precisa ser combatido. Porque se a gente achar que a gente não é racista, a gente nunca vai combater o racismo. De um dia para o outro, os pretos tiveram que se situar diante de 2 sistemas de referência. Sua metafísica, ou menos pretensiosamente seus costumes e instâncias de referência, foram abolidos porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta. Depois, tivemos de enfrentar o olhar branco. Um peso inusitado nos oprimiu. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de incertezas. Sei que, se quiser fumar, terei de estender o braço direito e pegar o pacote de cigarros que se encontra na outra extremidade da mesa. Os fósforos estão na gaveta da esquerda. É preciso recuar um pouco. Faço todos esses gestos, não por hábito, mas por um conhecimento implícito. Lenta construção de meu eu enquanto corpo, no seio de um mundo espacial e temporal. Tal parece ser o esquema. Vocês podem descrever essa performance? Foi colocadas frases que os estudantes escutavam, cartazes, né, com essas frases. Teve uma cena também com um líquido parecendo sangue, né? O que me marcou foi que tinha uma coisa na entrada da escola, que eles já estavam na estrada, então havia uma obstrução nesse sentido de tacar na cara, assim, era 7 horas da noite na entrada da escola. E aí tinha uma coisa, o que eu me lembro um pouco dos corpos, como se estivessem ensanguentados, tinha uma hora que eles ficavam no chão, assim. O que me ficou foi esse impacto, assim, dessa coisa... tinha tudo isso também, dos cartazes, que era muito... Mas tinha uma coisa que não tinha, como eles fizeram da entrada nos corredores... Fizeram da entrada para os corredores, e foi num momento oportuno, porque estava todo mundo esperando para entrar para dar aula. Nossos corpos brancos não têm noção do que é essa violência. Então, quando a gente vê isso estampado, é chocante. Você fala assim, nossa, né? É isso? Porque ali a performance ela foi capaz de passar toda uma ideologia, mas também todo um sentimento, toda uma sensação, né, de estar naquele lugar, de ser aquilo. E a gente não tem essa noção. Então, quando a gente vê, eu acho que a arte tem muito esse poder de fazer a gente, de certa forma, vivenciar, mesmo que por poucos segundos, a sensação do que é aquele lugar. Eu era, ao mesmo tempo, responsável pelo meu corpo, responsável pela minha raça, pelos meus ancestrais. Lancei sobre mim um olhar objetivo. Descobri minha negridão, minhas características étnicas. E então detonaram meu tímpano com a antropofagia, com o atraso mental, o fetichismo, as taras raciais, os negreiros. Nessa época, desorientado, incapaz de estar no espaço aberto com o outro, com o branco,
que impiedosamente me aprisionava, eu me distanciei para longe, para muito longe do meu estar aqui, constituindo-me como objeto. O que é que isso significava para mim, senão um desalojamento, uma extirpação, uma hemorragia que coagulava sangue negro sobre todo o meu corpo? No entanto, eu não queria esta reconsideração, esta esquematização. Queria simplesmente ser um humano entre outros humanos. Gostaria de ter chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudando a edificá-lo conjuntamente. Outra coisa, tem que parar de pegar no nosso cabelo. Sim! Eles colocam Deixa isso pra gente. cabelo. Não, é só De que a gente tem que se esforçar. Se você perde uma semana, você perdeu todo o processo. Você tem que começar lá do outro lugar, você vai mudar de lugar. Eles colocam esse lugar de competição com a gente, de quem dá mais, quem faz mais cena, quem treina antes, quem chega primeiro e mata o outro. Quem chega primeiro, eles colocam isso pra gente. Não esquece que a gente tem trajetórias diferentes e que a gente chega de lugares diferentes. Sabe? Tô ferida. Você é racista. E é por causa do Senhor. Por causa disso. Que pode falando que, mas eu sou velho, eu tô aprendendo. Tem um de mim, eu sou de outra geração. E que esquece que estão matando a gente. Com palavras. Não existe democracia racial no Brasil. Eles são violentos. Eles pensam quando que eu não. fechar. E é bom ter gravado isso, já que vai ficar registrado. Que eu tenho medo de vocês. E vocês são violentos. Várias, E vocês são violentos. Porque o racismo é violento. Várias vezes. Eu sinto medo de vocês. Medo de ser linchada nessa escola. Mais do que eu já estou sendo. Mesmo de ser machucado, mais do que eu já estou sendo. Porque vocês já marcam os nossos corpos, sabe? E quando a gente tem a voz de falar, a única tentativa é silenciar. A única tentativa é silenciar. E é com você, isolada. Eu tenho medo. Pode compartilhar, mas fique registrado que eu tenho medo de você. Professores, se vocês estiverem ouvindo isso, porra, vamos pensar como que a gente trabalha essa voz, vamos pensar como que a gente trabalha esse corpo, vamos pensar isso em relação aos alunos que estão aqui, que dessa conversa algo possa sair, mas aí vale cada um ir dormir e reconhecer o seu lugar. Eu acho que vocês, como artistas, precisam refletir sobre o seu lugar no mundo. Sabe o que vocês precisam? Chegar na segunda-feira, assim, Exu nas escolas. Vai ler Grada Quilomba. Montações de menor.